pessoa que tá no intermediário, ela consegue se comunicar. É diferente da gente que tá no básico, que tá no iniciante. Aí, se você estiver no iniciante, bem-vindo. Sinta-se à vontade, tá bom? A gente tá tudo no mesmo barco aqui. Bem-vindos ao terceiro vídeo desse canal. Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu estou melhor hoje, porque no último vídeo eu tava meio assim. Enfim, me emocionei, inclusive, no vídeo, mas esse processo de aprendizado, ele é bem exaustivo e às vezes a gente fica realmente com a mente exausta e desmotivado, enfim. Então, foi isso que aconteceu no penúltimo vídeo, na verdade. No último vídeo eu falei que eu estava feliz por um motivo que você vai saber se você assistir o vídeo, ok? Mas hoje estou aqui sem cenário, né? Porque parede branca. Porque eu estou sentadinha aqui. E hoje eu vim falar sobre o medo de falar inglês. Então, assim, quem é iniciante aí, quem é do básico, vai entender o que eu tô falando. Mais do que os que estão lá avançados, intermediários. Porque a gente, quando tá iniciando, ou quando a gente tá assim no básico do básico mesmo, que você não sabe nem se seu básico ele tá realmente básico, de fato, a gente tem esse receio de colocar em prática no speak, né? Que é a conversação, que é o falar, speak, falar. A gente fica pensando assim, mas eu não tô pronto ainda, né? Eu preciso ganhar mais vocabulário, eu preciso saber estruturar mais as frases, eu preciso entender melhor o que as pessoas estão falando para poder eu falar também, para poder responder, enfim. E aí, a gente acaba caindo nesse erro mesmo, que é um erro de não falar nunca em inglês. Tô tentando deixar minha blusa mais bonitinha possível. A gente acaba caindo nesse erro de não falar nada em inglês nunca, né? E isso é um problema porque o falar o inglês é o nosso objetivo. O nosso objetivo é o falar. Então, se a gente não pratica isso desde o início, a gente vai ficando com a trava que o perfeccionismo vai nos levando. Então, a gente fica pensando, não, eu preciso aprender mais vocabulário, eu preciso fazer mais estrutura. Aí a gente tá tendo sempre uma desculpa, sempre dando uma desculpa pra dizer assim, não, ainda não fiz isso, ainda não fui no speaking, porque eu preciso de outras coisas antes. Mas isso aí não é necessariamente certo, né? Não é assim, uma verdade absoluta. Você pode, mas a gente acha que não. Enfim, vou dar meu exemplo, né? Porque esse vídeo aqui, esse canal aqui é pra eu colocar as minhas vivências pra me motivar e pra motivar também quem estiver assistindo, quem quiser assistir. Por exemplo, existe várias pessoas aí, enfim, youtubers, professores, enfim, que falam assim, pra gente fazer um exercício muito simples, que é falar com você mesmo no espelho. Ou falar sozinho, em casa, com você mesmo, enfim, ficar descrevendo o que é que você tá fazendo, as ações que você tá fazendo, pra você fazer com que o seu cérebro entenda e grave tudo aquilo que você está falando, né? Às vezes a gente usa uma palavra, usou uma vez, a gente não grava aquela palavra, o que ela significa, onde a gente pode aplicar ela. Como vocês sabem, sempre tem um barulho aqui, né? Enfim. Então a gente às vezes usa uma palavra e ela entra em desuso porque a gente esqueceu de como que a gente usa ela, em que contexto a gente usa, o que é que ela significa, enfim.
E aí, esses especialistas, professores, enfim, ficam falando assim, gente, fala com você mesmo na frente do espelho. Eu nunca coloquei isso em prática. Mas eu não sou exemplo. Eu não sou exemplo, né, gente? Eu nunca coloquei em prática porque eu fico achando que é uma besteira. E eu fico achando assim, não vai dar certo isso, gente. Imagina, não vai dar certo. Mas eu nunca coloquei em prática pra dizer se dá ou se não dá, né? Então, se você já colocou isso em prática, coloca aqui embaixo como foi sua experiência, assim. Comenta aí como foi sua experiência, porque eu, sinceramente, não coloquei em prática ainda e eu tenho bastante receio de falar comigo mesma no espelho. Agora, a segunda dica que dão é... fale sobre o que você está fazendo no momento. Por exemplo, nesse momento eu estou falando com vocês, né? Estou falando com outras pessoas no YouTube. Então, I am here talking about my experience with my learning English, enfim, sobre meu aprendizado em inglês e enfim, my experience with English language. Então, isso faz com que o seu cérebro se acostume com as palavras que você usa naquela frase, que faz com que você fique mais confiante de falar quando você tiver que falar, faz com que você entenda o ritmo do que você tem que falar, faz com que você entenda como que fala a palavra, né? Por exemplo, with. Tipo, se eu for falar só ela uma vez, claro que ela não vai sair certa da primeira vez. Mas se eu falar sempre ela, vai ser mais fácil, né? Tipo, you. Se eu falar sempre you, eu vou entender que se fala you e não fala you. Assim, não é que é errado exatamente falar you, mas a gente tem que falar com a pronunciação da letra em inglês e não em português. Porque, por exemplo, o Y em português, ele tem um som. No inglês, esse som muda um pouco, né? O, ele tem um som em português. Em inglês, ele tem um outro som. Então, quando a gente vê uma palavra, o U é a mesma coisa, enfim, gente. Quando a gente vê uma palavra, a gente tende a falar ela no som da nossa língua materna, né? Do português, no caso da minha língua, é o português. Mas a gente tem que falar na língua inglesa, porque a gente tá aprendendo o quê? Uma outra língua, que no caso é o inglês. Por exemplo, tem muitas pessoas, eu vejo no curso que eu tô fazendo, né? Que algumas pessoas, assim, temam em continuar falando a palavra como se fosse português que ela estivesse falando. Então, palavras que terminam com E, por exemplo, com a letra E, as pessoas pronunciam E no fim, mas assim, você tá aprendendo inglês, é uma palavra em inglês, você tem que falar ela no som do inglês, você não tem que falar ela no som do português, entendeu? Claro, a depender da pessoa nativa que você fala, ela pode te entender, ou pode ser que não também, assim, por isso que você tem que tomar cuidado quando você tá aprendendo. Mas enfim, gente, não é sobre isso que eu tô falando agora. É sobre se acostumar o seu ouvido, acostumar a sua boca, a sua cavidade oral. Precisa se acostumar com falar palavras do inglês em inglês, né? E sem que isso seja um problema. Eu vejo muito no curso que eu faço, né? Às vezes os professores, às vezes não, todos os dias, em todas as aulas, os professores colocam algumas perguntas, né? E aí você tem que fazer a pergunta para outra pessoa e outra pessoa vai responder. Quando eu leio algumas perguntas, eu tenho uma facilidade, porque eu gosto de falar as palavras como se eu fosse uma nativa, né, do inglês. Eu gosto de falar com os sons das letras mesmo em inglês, então eu tento sempre ouvir como que aquela palavra é falada, para soar o mais compreensível possível para um nativo. Então, eu tenho muitas palavras que eu falo assim com facilidade, mas são palavras que são muito básicas e que a gente usa sempre, então faz sentido. Agora, às vezes,
tem algumas questões que são com palavras mais difíceis, né? Então, palavras que eu não uso sempre, palavras que às vezes eu nem conheço. Então, eu tenho que pegar aquela palavra e imaginar qual é o som dela. É mais difícil, aí eu já demoro um pouco mais na pergunta. Hoje aconteceu isso, por exemplo, né, numa aula que eu estava. Aí eu perguntei pra professora o que é que significava, assim, mais ou menos eu entendi o que significava, pelo contexto, aquela pergunta no geral, mas as palavras, assim, eu não sabia o que significava e nem como falava também. Então, quando eu pego essas palavras e falo elas o tempo inteiro, por exemplo, quando eu estou em casa fazendo algo, isso é muito importante, porque o seu cérebro vai se acostumar com ela, vai se acostumar a falar ela e vai acostumar com o significado dela e com a colocação dela numa frase ou em alguma coisa que você estiver fazendo na sua vida, entendeu? Então, como que se fala televisão em inglês? Como se fala eu estou cozinhando? Como se fala eu amo minha comida, eu amo comer fora, eu amo comida japonesa, eu vou dormir agora. Como se fala eu vou dormir agora? Assim, como que se fala? Vamos falar, eu acordei hoje às 9 horas e estava com preguiça, sei lá, sabe? Como que se fala isso em inglês? Então, quando você começa a narrar, eu acho que isso funciona pra mim melhor do que se eu fosse ficar na frente do espelho falando. Mas assim, esse vídeo aqui é pra deixar claro e falar sobre, na verdade, mais sobre falar sobre do que deixar claro alguma coisa. Sobre por que a gente não fala inglês. Mesmo a gente sendo iniciante ou básico, você pode falar inglês, tá? Não tem nada que te impede, senão você mesmo. E isso é algo que eu já descobri, óbvio. Já descobri, óbvio, não é tão óbvio assim, mas eu descobri há um tempo. Vou com o computador aqui, desligou. Eu descobri há um tempo, mas apesar de ter descoberto isso, que o meu empecilho sou eu, às vezes eu esqueço disso, né? Então, assim, quem decide se eu vou aprender inglês falando comigo mesmo sozinha sou eu, né? Ninguém vai decidir isso por mim. Então, eu preciso, quando eu acordar de manhã, começar a narrar a minha manhã. O que é que eu tô fazendo, né? Como é que eu estou me sentindo. Falar em voz alta pra mim mesma. Sobre meus sonhos, sobre minhas metas, meus objetivos, sobre um assunto qualquer, né? Errando muito, gente, porque a gente é iniciante básico, a gente não tá no nível intermediário, a gente não tá no nível avançado. E assim, não é que o intermediário é Deus, né? Mas o intermediário, ele tem uma compreensão e um vocabulário muito mais extenso. E ele tem um vocabulário que permite com que ele erre muito pouco, assim. Ele consegue se comunicar muito tranquilamente. Quando você chega no intermediário, você só aumenta seu vocabulário, precisa aumentar o seu vocabulário, mas na questão mesmo de ficar robusto, sabe? Por exemplo, você aprender sinônimos, né? Da mesma coisa. Como que eu posso falar isso mais formalmente, menos tão formalmente? Assim, formal, mas não tão formal, sabe? Essas coisas, assim. Mas ele consegue se comunicar. A pessoa que tá no intermediário, ela consegue se comunicar. É diferente da gente que tá no básico, que tá no iniciante. Aí, se você estiver no iniciante, bem-vindo. Sinta-se à vontade, tá bom? A gente tá tudo no mesmo barco aqui, porque iniciante e básico, pra mim, tá todo mundo no mesmo barco. A gente se ajuda. Então, é isso, tá? Esse vídeo aqui é mais pra lembrar. Por que a gente não fala inglês? A gente não fala... Gente, do nada o celular deu que não tinha bateria. Mas, enfim, voltamos. Eu tava falando, por que a gente não fala inglês? Porque a gente, né, é o nosso próprio empecilho. Então, nós que somos iniciantes intermediários, nós que somos iniciantes e básicos, precisamos nos motivar, nos dizer o que precisamos fazer. Então, o que é que você precisa fazer? Narre sua rotina, tá bom? Narre sua rotina. Não desanime porque você é iniciante, não desanime porque você é básico, porque todo mundo tem que começar de algum lugar, tá bom? A diferença é que estamos persistindo, né? Precisamos persistir.
mesmo que você esteja aprendendo sozinho, como eu, tá? Mas nós que estamos aprendendo sozinho, precisamos arranjar estratégias, precisamos descobrir estratégias que funcionam com a gente. Então, bem-vindo mais uma vez. E se você tiver com dificuldades de aprender inglês sozinho, assim como eu, por favor, compartilhe aqui sua experiência. Me deixe saber que eu não estou sozinha. Me deixe saber que eu tenho um clã, um grupo, eu não tô sozinha, sabe? E vamos nos apoiar, tá bom? Então, segue aí, curta esse vídeo, ok? Não esquece de curtir o vídeo e comente aí como que você faz pra falar sozinho em inglês. Quais são os seus medos de falar sozinho? Seu medo é de seu vizinho escute? Seu medo é que alguém chegue na sua casa de repente e você esteja falando sozinho? Qual é o seu medo de falar? Você não gosta da sua voz? Às vezes é isso. Você acha que você não sabe falar as palavras em inglês, então por isso que você evita falar. Você não sabe ainda formular frases. Isso é uma coisa importante, assim, sobre formular frases. Vocês perceberam que eu tava formulando uma frase aqui e do nada parei, porque tinha uma palavra que eu queria usar e eu não sabia como falar essa palavra em inglês. Então a gente trava também às vezes por conta disso. Mas são experiências que a gente vai passar e a gente tem que passar agora mesmo, nesse momento do intermediário. Por que eu tô com intermediário na cabeça? Porque a gente tem que passar agora mesmo, nesse momento de iniciante e básico. Quando a gente chegar lá na frente, a gente já resolveu essa questão, tá bom? Então, comenta aqui o que é que você tem passado,